Rádio Voz de Basto. A rádio do seu rádio. 100.6. Hoje recebemos aqui com muito prazer a senhora deputada Laura Magalhães. Doutora, muito boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado por estar cá. Da última vez que conversamos, estava há 2 dias do ato eleitoral que acabaria por garantir a sua eleição, que já estava garantida à partida. Isto foi numa sexta-feira e agora é com muito prazer que aqui a recebo para falarmos de alguns assuntos, nomeadamente aquilo que eu me recordo que prometeu, e já lá iríamos depois mais à frente, mas aquilo que prometeu na apresentação da sua candidatura ali nos Bombeiros, que era uma presença de proximidade com os cidadãos de Cabeceiras de Basto. Sei que é isso que tem feito desde janeiro até agora, já iremos perceber isso, que tem a ver com os SELs, mas gostaria de lhe colocar uma primeira questão sobre esta novidade de estar no Parlamento, uma jovem que representa Cabeceiras de Basto. Como é que tem sido esta experiência? Boa tarde, Manel. Quero desde já agradecer a oportunidade de estar aqui na Rádio Voz de Basto para transmitir e dar a conhecer um pouco mais aquela que é esta minha nova experiência e um grande desafio em que se tornou em ser deputada da Assembleia da República. Ser deputada da Assembleia da República eu vejo primeiramente como isso, é um grande desafio. Confesso que inicialmente não foi fácil o período de adaptação, até porque tudo era novidade e até mesmo a própria funcionalidade da Assembleia da República não é de todo muito fácil inicialmente, mas que depois, após um período de adaptação que durou cerca de 2 meses, considero que agora que já estou em plenas funções na Assembleia da República. Posso dizer também, começar por explicar que a função de um deputado na Assembleia da República visa essencialmente 2 coisas: a função legislativa, que é criar leis, e a função de controle e de fiscalização do ato do governo, que este pode ser feito, por exemplo, através de debates políticos, perguntas que se colocam diretamente ao governo, através de audições, audiências, petições apresentadas pela própria população, entre outras coisas. Laura, diga uma coisa, como é que foram estes tempos iniciais em que a Assembleia mergulhou em alguma indecisão? Toma posse Passos Coelho, toma posse António Costa, depois a maioria parlamentar de esquerda acabou por garantir a manutenção de António Costa. Esse foi um período muito conturbado. A própria eleição de Pedro Passos Coelho para primeiro-ministro, a sua indigitação por parte de Cavaco Silva na altura, enfim, criou ali de facto algumas situações que não permitiram andar nem para trás nem para a frente. Foi um período complicado de indecisão também para ambos os lados. Sim, verdade, Manel. Inicialmente eu tomei posse, aliás todos os deputados tomaram posse no dia 23 de outubro de 2015, e a verdade é que durante o primeiro mês de mandato era ali nem ata nem desata, porque não sabíamos exatamente o que iria acontecer. As próprias comissões de trabalho, as comissões permanentes de trabalho da Assembleia da República quase que não funcionaram, porque existia exatamente essa indefinição daquilo que iria acontecer. Depois, como todos sabem, o Dr. António Costa passou ele a ser o primeiro-ministro. Ninguém o pode negar, foi um ato que não foi contra a Constituição assim o prevê, mas claro que nunca tinha acontecido. Nunca tinha acontecido, mas que, na minha opinião pessoal, considero que eticamente e moralmente não foi o mais correto, mas pronto, a Constituição assim o permite, e agora temos que trabalhar na oposição. E assim o estamos a fazer. E como é que tem sido, como é que a Laura vê esta aliança PS, PCP, Partido Ecologista aos Verdes e também o Bloco de Esquerda? É ali um quadro complicado, não é? É complicado, é estranho e na minha perspectiva acho que não condiz de todo com o verdadeiro Partido Socialista. Vejo que, e repito, isto é a minha opinião pessoal, considero que o atual governo é constituído por elementos mais à esquerda do Partido Socialista e que neste momento estão reféns da agenda política do Bloco de Esquerda e do PCP, e que no fundo eles acabam por dominar
a agenda do próprio Governo e dos seus ministérios. Ora, o trabalho de um deputado, já aqui evidenciou as funções, mas não passa só por aqueles momentos em que na televisão os vemos sentados no hemiciclo, assim se chama, para votarem a favor, contra ou absterem-se, ou para discutirem, nomeadamente, os programas de governo, quando são as audições ou até as perguntas aos membros do próprio governo. Vai um pouco mais além disso. Há algumas comissões, há alguns grupos a que pertencem, que desenvolvem também algum trabalho, não é? Vai muito mais além do que isso. Eu posso dizer que, pensando numa semana normal de trabalho, o trabalho do deputado realiza-se da seguinte forma: às segundas-feiras é dedicado para o contacto com o eleitorado, à terça-feira e à quarta de manhã é o trabalho nas comissões, à quarta à tarde, à quinta à tarde e à sexta de manhã é o próprio plenário, que é aquilo que as pessoas veem na televisão. As comissões de trabalho existem 12, sobre diversos assuntos, diversas temáticas, vão desde assuntos constitucionais, direitos, liberdades e garantias, defesa nacional, negócios estrangeiros, entre outras. Posso dizer que eu faço parte de 3, a Comissão de Educação e Ciência, a Comissão de Saúde e a Comissão de Trabalho e Segurança Social, que foram as 3 comissões que eu escolhi para trabalhar e desenvolver as minhas funções enquanto deputada. Optei por estas comissões muito por causa da minha formação profissional e que no fundo são os temas com os quais me identifico, e acho que em termos sociais deve haver sempre uma interligação entre a área da educação, da saúde e da segurança social. Também, à quinta-feira de manhã, é reservada para reuniões dos grupos parlamentares. Cada grupo parlamentar, o CDS, o PSD, o PS, o PCP, o Bloco de Esquerda e o PEV, cada um deles... O PAN, também lá está o PAN, mas e o PAN é só um deputado. Cada um deles... Como deputado único, assume também a liderança do grupo. Assume, exatamente, e faz ele a reunião com a equipa dele. Exato. A quinta-feira de manhã é guardada para essa reunião com todo o grupo parlamentar. Essas reuniões servem para quê? Para discutir o quê? Chegam a consensos? É possível algum consenso, apesar de diferentes formas de pensar políticas, ou não? Sim, as reuniões dos grupos parlamentares são para discutirmos as questões políticas que estão na ordem de trabalhos daquela semana, em que os deputados discutem entre eles as suas perspectivas e que depois dessa reunião sai aquela que é a posição final do partido para depois na sexta-feira fazermos a votação. Claro que, como existem 12 comissões, eu, enquanto deputada, faço parte de 3 comissões, não consigo acompanhar de todo todas as outras comissões. O que acontece é que à quinta-feira de manhã é guardada para os deputados que dividem-se pelas suas comissões e falam, apresentam aos restantes colegas aquilo que foi trabalhado, discutido e que irá ser votado no dia seguinte, para depois, em conjunto, decidirmos a opção de voto. Muito bem. Até que ponto é que esta nova função mudou a sua vida? Mudou bastante. Passou a viver em Lisboa, portanto, começa logo por aí. Passei a viver em Lisboa durante a semana, só ao fim de semana é que estou cá. É uma vida muito mais estressante, porque continuo com aquilo que estava a fazer, ainda que atualmente seja em regime de voluntariado, que é a investigação na Universidade de Minho. Acresce agora este grande desafio de ser deputada, que, na minha perspectiva, faz sentido quando é feito para servir as pessoas. E para servir as pessoas é preciso estar em contacto com elas. Daí ser bastante desafiante e bastante preenchido, porque temos que conjugar todos estes fatores.
com o tempo que tem e que muitas vezes não chega para tudo. E no seguimento disso, e cumprindo aquela promessa que apresentou aos eleitores, quando se apresentou ali nos Bombeiros com casa completamente cheio, que foi também uma novidade nessa altura, a doutora Laura Magalhães tem vindo desde janeiro a visitar os SELs, espaços de convívio e de lazer de Cabeceiras de Basto, até ao dia de hoje, termina hoje. Visitou 15, eu nem tinha noção de que eram tantos, e como dizia há bocadinho em off, há alguns locais que não têm. Que realidade é que constatou? O que é que se lhe apraz dizer sobre estas visitas? É verdade, quando foi a apresentação da minha candidatura, eu assumi esse compromisso de estar em contacto direto com as populações, com as instituições e com todos os parceiros sociais do Concelho, essencialmente do nosso Concelho de Cabeceiras de Basto, e é isso que temos vindo a fazer. Não o fiz inicialmente porque deveu-se ao período de adaptação, e aqui estamos a falar desde o dia 23 de outubro até finais de dezembro, e também por aquilo que já falamos do governo do Pedro Passos Coelho, que caiu e que entretanto assumiu o governo do Dr. António Costa. Em janeiro começamos estas visitas, optamos por começar pela terceira idade e escolhemos visitar todos os espaços de convívio e lazer do nosso concelho. Foram um total de 15 SELs, que deu cerca de 3 visitas por mês a SELs. Posso dizer que este contacto de perto com as populações é que nos permite verdadeiramente conhecer as suas necessidades, e só assim poderemos dar contributos profícuos para o bem da nossa população. Vimos, porque fui sempre acompanhada por elementos da Comissão Política do PSD, assim como elementos da JST. Vimos histórias de vida, por vezes, que não eram muito fáceis, em alguns casos, mas que aquelas horinhas que passam nos espaços de convívio e lazer, que são entre as 14 e as 17 horas, acabam por ajudar a combater a solidão dos nossos idosos. As tardes dos nossos idosos nestes espaços de convívio e lazer são preenchidas por diversas atividades lúdicas, outras de cariz cultural, atividades desportivas, trabalhos manuais, entre outras. Música, que é uma das atividades que eles gostam muito. Trocamos experiências, ouvimos histórias de vida, algumas lamentações próprias de quem já viu partir alguns entes queridos, pois os anos já contam, os anos de vida daquelas pessoas, mas prevalecia sempre a boa disposição, e ficou uma certeza tanto para quem visitou como para quem foi visitado, é que será claramente uma experiência a repetir. Sempre que saíamos de um SEL, eles perguntaram sempre quando é que nós voltávamos, porque era quase ali um refresco. Também posso dizer que este contacto direto com a população permitiu, por exemplo, dar o meu contributo ao grupo parlamentar do PSD, que apresentou na passada sexta-feira uma recomendação ao Governo para que este tome medidas de apoio aos cuidadores informais e à aprovação do seu estatuto, o Estatuto dos Cuidadores Formais. Este assunto irá ser discutido na próxima quinta-feira, no plenário de quinta-feira. Penso que é importante, porque essa é uma realidade que já existe, não é? Exatamente. Será discutido na quinta-feira, será discutido por mim. Eu irei representar o grupo parlamentar do PSD para discutirmos este assunto, e é uma realidade que cada vez mais está em voga, porque nós consideramos que, reunidas as condições de segurança e de qualidade adequadas, a continuidade da integração da pessoa cuidada no agregado familiar constitui um benefício para o próprio, para a família e para todo o sistema social, assim como de saúde e da segurança social. E claro que este contacto de perto com os nossos idosos de Cabeceiras permitiu dar o meu contributo, a minha visão ao grupo parlamentar do PSD, e é nesse sentido também que eu faço e que fazemos as visitas às instituições, à população aqui de Cabeceiras, para depois, posteriormente, eu poder, depois de conhecer a realidade, as necessidades,
as dificuldades, poder levar o meu contributo aqui de Cabeceiras para Lisboa e concretizar em atos concretos. Sentiu que nestes SLs que visitou as condições em que os idosos estão são as ideais, que eles se sentem felizes naqueles espaços, que são tratados com dignamente como têm direito? São. Nos espaços de convívio e lazer, os idosos sentem-se felizes, são tratados da melhor forma. Muitas vezes, ou grande parte das vezes, é nesse espaço que a equipa multidisciplinar, neste caso da Baixo de Vida, porque é a que está a gerir os espaços de convívio e lazer, tem a oportunidade de identificar algumas situações mais críticas e depois poder acionar a rede social de Cabeceiras de Basto para poder atuar. Claro que há sempre mais qualquer coisa que se poderá fazer. Vi, por exemplo, e eles próprios também diziam isso, que sentem necessidade, por exemplo, de um transporte, terem um transporte para irem mais vezes para o espaço de convívio e lazer, porque é algo que eles gostam muito. Em algumas freguesias e aldeias, isso já foi tratado, já foi colmatado, noutras ainda não, mas segundo o que me foram transmitindo, estão a trabalhar no assunto e tentar sempre fazer o melhor por eles. Deixe-me aqui lembrar de alguns espaços daqueles mais longínquos. Estava aqui lembrando de Moimenta, penso que as zonas de Vilela também, ali de Cocana, perto da Senhora Dourada também, e outros assim mais afastados, onde são as pessoas já com mais idade que de facto ali estão. Estas aldeias têm tendência a desertificar-se, não é? Sim, tem tendência a... O futuro delas não augura nada de... Bom, eu reparei que, por exemplo, quando o de Cocana foi inaugurado, um senhor com 80 e tal anos... que era, no fundo, a reconversão de uma escola primária, dizia ao então Presidente de Câmara que nem pensar em vender aquela escola porque era um espaço da população e a população queria continuar a usufruir desse espaço e está a usufruir, mas eu olhava para aquele senhor e pensava, esta se calhar é a última geração que vai frequentar isto um pouco mais do que isto é, porque isto está de fechar um dia. Sim, é verdade. Temos consciência disso. É verdade. Os espaços de convívio e lazer em algumas zonas, nomeadamente aquelas que ficam mais afastadas, não têm muitos utentes. Não quer dizer que não seja importante. É porque tem direito também. Exatamente. Uma pessoa que tem todo o direito de o frequentar. Nós tínhamos há uns anos, como se deve lembrar, o nosso amigo comum, que é o professor Francisco Pacheco, que dava aulas a um único aluno em Magosteiro, se a memória não me falha, que aquilo era uma coisa hilariante. Portanto, temos também essa necessidade, por muito poucas pessoas que sejam, elas têm também esse direito de serem cuidadas da forma mais, enfim, interessante e importante que haja. É verdade, mas também outro reparo que quero fazer e que verifiquei é que à medida que à medida que a freguesia ou a aldeia é mais afastada do centro do concelho, as pessoas têm tendência a participarem mais nos espaços de convívio. São mais unidas. E lazer, sim, são mais unidas. Aquilo funciona mesmo como uma comunidade. Quando algum idoso falta, querem logo saber o que é que se passa. Há ali uma grande preocupação e interajuda entre eles. Doutora, começou de facto por aquele que é o setor mais, enfim, complicado. Eu diria complicado porque os mais idosos e os mais jovens também são setores, os tratos muito, enfim, condicionados com a própria vida, são aqueles que são mais vulneráveis também. Portanto, era importante começar por isto e agora daqui para a frente seguir-se ao quê? Daqui para a frente, claro que isto será muito discutido também com a Comissão Política do PSD local, porque é um trabalho em equipa que nós fazemos, mas estamos a pensar em ir para o outro extremo, ou seja, para os jovens, as crianças e os jovens. E pronto, não poderei de todo adiantar qual será a próxima atividade do próximo mês, porque ainda não está agendada, ainda não falei com a pessoa, a entidade em questão, por isso não me quero comprometer, que eu posso querer ou pretender que seja determinada instituição, determinada entidade, mas
por diversos motivos, a mesma pode não conseguir receber-me, peço desculpa, no próximo mês. Mas será certamente aquela que será a nossa aposta, até porque termina o ano letivo e é preciso preparar o próximo, e as coisas preparam-se com tempo. Com antecedência. Exatamente, com antecedência, e não deverão ser feitas em cima do joelho. E disse-me muito bem que esta iniciativa tem sido feita em conjunto com a Comissão Política do PSD, que tem também acompanhado, portanto, uma conjugação de boas vontades, de esforços de ambas as partes para chegar a bom termo, é isso que podemos dizer? Sim, a Comissão Política, tal como já foi falado aqui em entrevistas anteriores com outros colegas meus, é uma equipa nova, dinâmica, e que trabalhamos muito em equipa. Pelo facto de, por exemplo, não estar o Presidente, poderá estar outro elemento da equipa, mas estamos sempre em sintonia. E todas as decisões são tomadas em equipa e a pensar sempre no bem dos cabeceirenses. Muito bem, deixe-me só colocar-lhe aqui uma última questão para terminarmos. Uma pessoa jovem como que chega a Lisboa vinda do nada, quase nos faz lembrar aquela história não é tão parecida, da Linda de Sousa, que vai com a Malicatã, não é tanto o caso, mas que chega lá, mas que conhece o Benjamento de Lisboa, mas que está num sítio desconhecido, como disse, e que necessitou ali de uns diazinhos para adaptação. Sentiu-se olhada de lado, como quem diz, olha a novata que vem para aqui, que vem de lá de cima, sentiu alguns comentários desses ou coisas do género? Não, de todo, muito pelo contrário. Eu senti uma grande interajuda por parte dos meus colegas do grupo parlamentar do PSD. E pelo facto estão naqueles que são mais velhos, que já são crónicos, cuja função já é, ou a profissão já é a de ser, enfim, deputado, não é? Claro, mas não, foi exatamente o contrário. E pelo facto de ser nova na idade e nova na experiência, no desafio que é ser deputada, eles, quase de forma espontânea, ajudaram-me em tudo e ajudaram-me a integrar aquilo que é o dia-a-dia de um deputado. Também posso dizer, com todo o gosto, com todo o prazer, que o grupo de deputados do Distrito de Braga é dos distritos mais unido, e que fizeram, aqueles que já tinham sido deputados anteriormente, fizeram questão de me ajudar de acolher, não é? A mim e a outros deputados que estavam pela primeira vez a exercer essa função. Mas, e depois o futuro passa obviamente por aqui, passa por dar lugar pela juventude, a gente nova. É sempre importante que isso aconteça. Deixa-me colocar aqui uma outra questão. Esteve na sessão solene do 25 de Abril? Não estive na sessão solene aqui. Eu estou a falar em Lisboa. Em Lisboa. Então. Exatamente. Eu não estive na sessão solene da Assembleia Municipal de Cabeceiras Bastos, estive na sessão solene do 25 de Abril em Lisboa. E porquê é que estive em Lisboa e não estive cá? Estive lá, não quero dizer com isto que eu preferi estar em Lisboa em detrimento dos cabeceirenses. Nem era essa a questão que eu ia não de todo. Tem a ver com outra questão, mas diga. Não de todo, mas porque enquanto deputada achei que deveria de estar na Assembleia da República, porque se pensarmos, a maior parte dos deputados da Assembleia da República são membros de Assembleias Municipais. E se todos eles fossem às cerimónias municipais, aquela ficaria vazia. E como o PSD de Cabeceiras vê o seu trabalho em equipa, não fez ou não causou nenhuma estranheza que optar por isto, que não estar eu e estar outra pessoa a representar-me. E assim fizemos, que esteve o elemento seguinte. Muito bem, mas da Assembleia Municipal. A minha questão ia neste sentido, foi a primeira Assembleia Comemorativa do 25 de Abril, ou São Solene do 25 de Abril, onde esteve Marcelo Rebelo de Sousa, que é um presidente ligado aos afetos e que as pessoas estão de facto a gostar, como já se percebeu. E a questão que eu lhe colocava é de facto como é que foi esta forma diferente ali na Assembleia da República de
alguém que quebra as regras do protocolo completamente e que nós até gostamos de ver fazer isso. Como é que foi esse dia especial? Foi emocionante, até porque eu própria também estava a viver por uma fase não menos boa em termos familiares e penso que isso também, de alguma forma, acabou por interferir a forma como eu estava a viver aquele dia. Foi um dia marcado com muito protocolo, mas que depois tínhamos o nosso Presidente da República que o furava por completo. e que no fundo acabava por animar em algumas situações. Foi positivo o discurso do nosso Presidente da República, exatamente porque ele falou na questão de olharmos para o futuro, e acho que é aí que nos devemos focar, é olhar para o futuro. Claro que não podemos esquecer aquilo que aconteceu, não é? Não podemos, nomeadamente aquilo que aconteceu em 2011, em que estávamos em plena bancarrota, mas que agora temos que projetar o futuro. Muito bem. Para terminar, plenário do PSD aqui em Cabeceiras de Basto, marcado para o próximo sábado, dia 14, a partir das 9 da noite, para discutir essencialmente o quê? Sim, no próximo sábado, dia 14, teremos o plenário do PSD, pelas 21 horas, em que todos os militantes e simpatizantes do PSD estão convidados a participar, onde iremos aprovar contas de 2015 e o plano de atividades de 2016 e também dar continuidade ao processo, à preparação do processo autárquico. Já o temos vindo a fazer, já estamos neste momento a escutar a opinião e aquilo que pensam os nossos militantes e simpatizantes e no fundo o próximo plenário será mais um contributo para essa auscultação e essa discussão de preparação do processo autárquico. Muito bem, que é aquele que se avizinha no próximo ano, 2017. Exatamente, já pouco falta para isso. Não será, enfim, nessa altura que ficaremos a conhecer o candidato. Aqui há dias conversava ali com o nosso amigo Vítor, que representava a Comissão Política naquela questão dos regulamentos que foram, enfim, aprovados ou que estiveram em discussão pública. Ele dizia-me também não era isso, portanto, ainda não será nesta altura que se perfila um nome para concorrer às eleições de 2017. O nome para... Já deve haver alguns na mesa, não é? Penso eu. Claro, nós estamos em discussão com os militantes e simpatizantes do PSD, mas o nome será divulgado assim que os simpatizantes e militantes do PSD entenderem que o deverão fazer e quando houver um consenso para tal. Em cima da mesa estará também a possibilidade de coligação com o CDS, como aconteceu ao longo dos anos.